Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro, da 33ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura que iremos refletir hoje é do livro do Apocalipse de São João, capítulo 10, do versículo 8 ao 11. Aqui, João, o trecho do Apocalipse tem um grande paralelo no profeta Ezequiel, no qual Deus falou ao profeta Ezequiel, filho do homem, apresentou a ele pela mão de um anjo um rolo, um pergaminho, escrito dos dois lados, e para comê-lo, esse pergaminho, que é a palavra de Deus, para depois anunciar, proclamar aqui. Esta mesma imagem é evocada no livro do Apocalipse. Não tem como a gente não lembrar daquele trecho de Ezequiel. Porque aqui também João, veio um anjo, uma voz que ele diz para ir pegar o livro, um livrinho da mão deste anjo. E o anjo pede a João que coma, e dizendo a ele, será doce na tua boca, amargo no estômago. E isto é figura um pouquinho do que é a palavra de Deus para você e para mim. Que como Ezequiel e como João, somos convidados a comer, eu diria, nos alimentar da Sagrada Escritura, da palavra. E que para nós, tantas vezes na boca, ela é doce, porque a gente vê a doçura de Deus, o seu amor, a sua misericórdia por cada um de nós, como que a palavra nos cura as feridas, reconstrói tantas coisas da nossa vida. É verdade. Porém, por outro lado, esta mesma palavra implica testemunho de nossa parte. E isto implica perseguição, acabar tendo inimigos por causa da palavra, um mundo que não aceita, que rejeita aqueles que vivem segundo a palavra. E por isso ela é um pouco amarga no estômago. Porque eu tenho que viver também, segundo eu diria, a coerência, o peso desta palavra. E carregar a cruz, o incômodo de querer viver da palavra de Deus. Por isso, aquele que de verdade quer viver a palavra de Deus e ainda não ter problemas, não ter sofrimento por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus, quer ter uma vida confortável, é aquele que talvez não ame ao Senhor para valer. Mas o Senhor lhe conforta, mas ele também, o seu coração se inclina para o mundo. É aquele que a gente diz o ditado, não? Acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Quer o melhor dos dois mundos, não dá. O fato de eu querer Jesus implicará um pouco de incomodidade, sofrimento, angústia. Eu espero que o Senhor nos ajude, de fato, a aceitar esta amargura que é a palavra de Deus, se eu quero vivê-la, se eu quero me alimentar desta palavra plenamente. E o Senhor sempre nos dá deste rolo da lei para que, de verdade, possamos nos alimentar dela em vista do mundo, para sermos testemunha, proclamarmos esta palavra diante dos homens. Eu espero que o Senhor ajude a todos nós. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versículos 45 ao 48. Aqui em Lucas, Jesus entra no templo de Jerusalém e vira a mesa dos cambistas e dos vendedores de pombas e tudo. Não? Aqui, Lucas faz um resumo. Porque ele tem um zelo que devora, aquilo devia ser casa de oração, não de comércio. É verdade que é um comércio em função do templo. Os peregrinos que chegavam de longe não iam trazer os animais, morreriam pelo caminho, então compravam os animais a serem sacrificados no templo, e como às vezes cada um morava num país diferente, com moeda diferente, era aceita só a moeda do templo, então tinha que fazer câmbio. Porém, a coisa virou tão lucrativa, tão interessante,
que já não parecia casa de oração, parecia de verdade um mercado. E é isto que faz com que Jesus tome esta atitude intempestiva, não virando a mesa dos vendedores de pombas, etc., dos animais e dos cambistas. E o pessoal do templo ficou chocado, o povo ficou maravilhado, porque no fundo Jesus estava convidando a todos a viver a religião com toda a sua pureza. A relação com Deus não podia ser apenas um mercado, um oferecer coisas, um comércio com Deus. Então eu ofereço coisas e Deus em troca. Não, a relação com Deus tinha que ser diferente. E tinha que ser interior do meu ser, do meu coração, da minha vida. E não apenas porque faço os ritos direitinho e obedeço a lei. Não. E aí justifico virar este grande comércio que tinha no templo, do qual os sumos sacerdotes, fariseus, mestres da lei se beneficiavam. E por isto, Jesus ensinava todos os dias no templo. O povo ficava fascinado, mas os sumos sacerdotes e mestres da lei, os notáveis do povo, como diz aqui a nossa tradução do Evangelho, já planejavam como matar Jesus, como dizendo: poxa, se todo mundo acredita neste homem, o nosso negócio, o nosso ganha-pão, o que fazemos? Ele está destruindo o nosso ganha-pão. Já para os fariseus e mestres da lei, por isso Jesus diz que transformaram a casa de Deus, o templo, num antro de ladrões. Porque, claro, já talvez aquilo que nasceu bom, de prestar culto a Deus, de levar o povo até Deus, virou um grande negócio. Entende? E é isto que o Senhor não quer. Quer que a religião volte à sua origem. Volte que o povo de Israel volte à sua origem. Em que aquela casa seja de fato casa do povo entrar na comunhão com Deus. Por isso, claro que a gente tem que manter o templo, a igreja hoje, dízimo, oferta, fazemos eventos, tá bom, mas não é o centro, não pode ser o centro. Um grande negócio, uma casa de lucro, uma casa de acumular, não. Se temos que ganhar dinheiro de várias formas, seja para manter o templo, seja para reforma, para investir, para manter o culto, tudo que você queira, é legítimo, sim, mas não pode ser o centro da nossa vida. Isso é o que às vezes, nestes tempos que estamos vivendo, eu e vocês corremos o risco. Eu, da minha parte, porque eu tenho que manter este templo, esta casa de Deus, e manter tudo o que isso implica, salário de funcionário, as despesas, e se tem que fazer alguma reforma, mudança para melhoria e adequação da igreja, a norma da prefeitura, dos bombeiros, de quem seja, isso custa dinheiro. Então, claro, a agonia de não deixar contas atrasadas, e às vezes acontece, negociar, enfim. Porém, não pode ser o centro. É isto que o Senhor hoje nos diz no Evangelho. O centro é que este lugar seja casa de oração. E eu espero que nós, de verdade, pouco a pouco, apesar das preocupações e angústias com a parte econômica, financeira, centralizemos a nossa vida na parte espiritual, na oração, na formação, na vivência com Deus. Hein? E o Senhor nos abençoará. Ele sabe que temos que manter esta casa de Deus e Ele ajudará, Ele nos abençoará. Hein? E nos dará os recursos para manter o templo, a casa de Deus. Oremos. Benditas tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, benditas tu por esta palavra que nos convida à intimidade contigo, seja porque somos convidados a nos alimentar da tua palavra, deste rolo da lei, seja que temos que ter uma relação contigo, não de comércio, não de interesses, mas de verdade de ser um espaço, a igreja, de falar bem de ti, glorificar-te, de relacionamento, de intimidade nossa contigo. Ajuda-nos de verdade a defender este fogo com este zelo, as coisas da tua casa, as fundamentais, não, que estão ligadas à espiritualidade, a manter a nossa pertença
ao povo de Deus. Ajuda-nos de verdade, Senhor, a manter firmes a nossa lâmpada acesa, que nunca deixemos que ela apague e que o fogo do teu amor sempre dirija a nossa vida. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.